Olá, gente, boa noite. Eu sou a Luciana Martins, sou a mediadora dessa mesa Natureza e Lugares, no nosso encontro de Educação em Territórios. Primeiro, queria agradecer muito à Pinacoteca de São Paulo pelo convite para mediar essa mesa e também agradecer especialmente a Mila, a Kiovata e a Gabriela, parceiras aí de longa data. A gente tem algumas instruções aqui no nosso chat. Peço que todos leiam, porque essa transmissão está sendo gravada, então todos precisam estar de acordo com a gravação. As questões estão aqui explicadas no chat por escrito. Se alguém que tiver alguma dúvida, é só me falar. Yo voy a hablar, intentar hablar en portugués y español por nuestros amigos de Latinoamérica. Entonces, buenas tardes, mi nombre es Luciana Martins, yo soy la mediadora de esa mesa Naturaleza y Lugares en el encuentro de Educación y Territorios. Estoy muy contenta con la invitación de estar acá con ustedes. Las instrucciones para hoy son las siguientes. Tenemos aquí en el chat algunas instrucciones acerca de la grabación que está siendo hecha de esta sesión. Entonces, yo pido que todos entren en el chat para ver las instrucciones al respecto de ese tema. Y para la sesión de hoy tenemos un tiempo de 10 minutos para cada presentación. Nosotros haremos las presentaciones en secuencia. Tenemos 7 presentaciones para hoy, entonces nuestro tiempo tiene que ser bien exacto, bien preciso, para que todos tengan la oportunidad de hablar y enseñar sus provocaciones, sus presentaciones. Y luego, al final de todas las presentaciones, abriremos una sesión de cuestiones del público que tengan, que pueden ser. Las cuestiones serán hechas por escrito. Entonces, a lo largo de la sesión, si pueden poner las cuestiones en el chat y nosotros al final vamos a leerlas y luego pasaremos la palavra para que contestem as pessoas que apresentaram. Então, vou agora falar em português. A gente tem 10 minutos de fala para cada uma das apresentações. Eu vou pedir que todos respeitem o tempo, porque a gente tem 7 apresentações, então são 70 minutos só de apresentação, e ao final nós teremos, eu vou abrir para as perguntas, as perguntas serão por escrito, vocês podem já ir colocando as perguntas no chat, que ao final a gente vai retomá-las e vou fazer as perguntas para as pessoas poderem responder, tá bom? Então, vamos a empezar. Aquí, déjame un momentito. Vamos a empezar con la presentación de, yo pienso que un colectivo que se llama Zona, o Zona, no sé. No, porque al final me encuentro con Mariana ahora. Ay, perdón, Sí. hay alguien con el micrófono abierto. Pienso que es Andrea Galante. Si puede cerrar el micrófono, por favor. Entonces, voy a ahora la presentación del colectivo, pienso que es un colectivo, Zona, Encuentro en los Valles Calchaquís 2024, un involucramiento posthumanista con el paisaje. ¿Están allí las personas? El colectivo Zona, no sé si están. Sueli Honik, la persona. Suley Honik, en verdad. Suley Honik. No sé si está.
Pienso que no, porque no habló. Entonces pasamos a la segunda presentación. Salve Saracura, Muvuca de Nascentes. Vamos plantar no Bexiga. Crianças contracartografando territórios ancestrais. ¿Están Sí, ahí? hola, estamos acá, buenas ¡Ay, tardes. qué bueno! Hola. Eh, Bienvenidos. gracias. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, por favor. Ah, ahí está, ¿no? Sí, ahí Sí. está. Bueno, entonces voy a empezar. Buenas tardes, es una alegría estar con ustedes compartiendo nuestras experiencias. Soy Carla, artista argentina e integrante del colectivo Salve Saracura. Vivo en San Pablo y voy a hablar en español, que es mi lengua materna. Me acompañan hoy Joana, Jafa, Jacinto, Ute y Kaká, que van a dividir conmigo la presentación. Voy a empezar con una cita de Paulo Freire: la cabeza piensa donde los pies andan. El colectivo es un colectivo multidisciplinario formado por arquitectos, abogados, artistas, etc. Es autogestionado y dedicado al cuidado de las aguas y del territorio del barrio de Bexiga, dentro de San Pablo, Brasil. Se creó en el 2019 a partir de una demanda que surgió en el barrio para frenar la especulación inmobiliaria, la construcción de edificios en áreas de nacientes, lo cual conllevaría a la expulsión de la población local y por ende de sus prácticas culturales, artísticas y religiosas. El nombre Saracura se refiere al río y riachos que hay en la zona, que actualmente están canalizados y bajo tierra. También es el nombre de un pájaro que habita en zonas ribereñas y halagadizas. Sobre el valle Saracura y la grota de Bexiga. En el siglo XIX, esta región fue un refugio para las personas que pudieron huir del horror de la esclavitud, conocida como la comunidad del Quilombo Saracura. En el siglo XX era conocida como Pequeña África. Su ocupación formaba una línea de viviendas a orillas del riachuelo. Este lugar fue uno de los lugares de las regiones fundamentales para el nacimiento del samba en la ciudad. Acá vemos una foto donde podemos ver una de las laderas de esta región que está sufriendo con la especulación inmobiliaria y con el desmatamiento. Van tirando árboles. Entonces, abajo de esas laderas hay pequeñas nacientes del río que está canalizado. Y acá paso ya a la actividad Muvuca de Nacentes. En el año pasado formamos parte de un proyecto, nos invitaron a participar. Es un proyecto internacional que conecta zonas, la ciudad de San Pablo, Yakarta y Berlín. Es un encuentro que se llevó a cabo en octubre del año pasado y al que llamamos de Muvuca de Nacentes. Ahora voy a pasar la palabra a Kaká, que va a explicar un poco cómo fue este taller de 2 días en el que participó Jacinto, Joana, Ute y otras personas del colectivo. Olá, eu vou passar o português, falar um pouquinho. A Joana e o Ute, que também estão aqui, Jacinto, podem complementar, falar bem rapidinho. É, essa oficina, esse taller, como a Carla disse, ele surge um pouco desse nosso entendimento sobre a relação que a luta produz com o processo de aprendizagem. A gente costuma chamar o território do Bexiga de um território educador. E muitas vezes a gente considera que essa luta é um processo de aprendizagem. Uma das coisas que a gente tem feito é insistir na necessidade de que os pequenos herês do bairro, as crianças, estejam participando da luta de algum jeito. E a partir desse convite de fazer uma oficina,
um convite que era dentro de uma oficina do Atlas do Chão, que a Joana que está aqui, que é membro do Atlas do Chão, vai falar um pouquinho melhor o que que é. A gente decidiu convidar as crianças para fazer essas pequenas muvucas, que são bolinhas que misturam terra e tipos de sementes. Com isso, a gente fazia a proposta de contracartografar o território ancestral do Bexiga a partir de uma perspectiva infantil, multiespécie e mais que humana. Então, a oficina teve 2 dias e a gente tentou habilitar um entendimento desse território conhecido da criançada como um território passível de ser reinventado, né? De ser disputado a partir de uma narrativa que era elaborada com as crianças, mas a partir de uma perspectiva que a gente considerava interessante. Então a gente convidou, além da Joana e Ute que estão aqui, Rafa, que é um contador de histórias, que adaptou um pouco a um conto africano antigo que fala da história de um tambor que ele, depois de ser um pouco molestado pela geração anterior a ele, falando que ele não tinha nenhuma função, ele decide adormecer. E nesse conto africano antigo, quando esse tambor adormece, o que acontece é que ele começa, os problemas dessa comunidade, né, do conto, começam a aparecer. Esse educador e contador de história, Rafa, ele adaptou esse conto para o nosso propósito daqui. Então, o que a gente produziu, junto com a força do pessoal do terreiro que tá aqui no território, né? Que em uma das fotos acho que a Carla colocou, a gente usou um pouco o entendimento que as crianças já têm do território. Todas as crianças eram daqui do Bexiga, são daqui do Bexiga, né? A gente já tinha algum contato com elas porque, enfim, a gente frequenta o terreiro, tanto a partir do processo da luta como do processo mesmo religioso, espiritual. Então a gente aproveitou esses entendimentos que a gente já conhecia das crianças para sugerir essa possibilidade, então, de adaptar esse conto para sugerir que esse tambor foi adormecido, né? Ele foi adormecido também porque, acho que a Carla vai contar um pouco depois, mas que nesse território do Bexiga, que como o samba aconteceu de uma forma muito forte, né, no passado, ele também foi silenciado, o samba daqui, com a expulsão e a demolição da sede do Vai Vai, uma escola de samba muito importante. Então a gente usou a história do tambor como um resumo, né, esse silenciamento do tambor como um resumo da possibilidade de a gente conectar esse entendimento que as crianças tinham já do Vai Vai, que além de escola de samba fazia muito serviço social no bairro, né, e que estava desaparecendo, para a gente sugerir que então que talvez essas sementes pudessem acordar esse tambor, né? Aí vocês estão vendo algumas fotinhos do processo, né, que é um processo de uma contação mesmo de história que acontece dentro do terreiro e que logo a gente sugere para as crianças que a gente vai procurar esse tambor e tentar acordar o tambor com essas sementes que estavam sendo estilingadas nessas encostas que a Carla mostrou. Joana, você quer seguir daqui, contando um pouco aquela proposta do começo e seguir de algum ponto? Posso, sim. Oi, gente, boa tarde. Pode passar para o próximo, talvez, Carla, para o próximo slide? Então, esse grupo diverso, a gente começou conversando com as crianças sobre essas sementes, e antes de conversar sobre as sementes, a partir de uma ideia que a Ute, que é da Floating University, trouxe também, a gente fez uma atividade inicial de passar um pote de água coletada da nascente do Bexiga, e que também era uma forma de começar essa introdução, assim, conversando sobre o que era essa água e qual é a relação das crianças com a água, e depois essa introdução às sementes que foram doadas também. Então, eu acho que é importante dizer que essa foi uma oficina muito pensada, não como uma oficina para as crianças, sim como uma oficina com as crianças. Então, sempre muito aberta também à imaginação delas. Então, nessa proposta de apresentar as sementes, era mais importante fabular e inventar o que essas sementes queriam dizer e como elas eram, do que, de fato,
aprender o nome científico delas, embora depois a gente também compartilhou o nome científico delas. Bom, e aí a gente fez esse cortejo pelas nascentes do Bexiga, no intuito de despertar esse tambor a partir dessa história. E aí as crianças conseguiram de fato despertar. E aí, como uma finalização também desse momento, para explicar um pouco do contexto em que essa atividade foi realizada, que a Carla já falou que ela foi feita dentro do contexto do workshop Saracura, promovido pelo Atlas do Chão, que é um projeto de pesquisa acadêmica coordenado pela professora Ana Luísa Nobre, da PUC-Rio, e do professor Davi Sperling, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP São Carlos. E vou botar aqui os links no chat, vocês podem ver melhor depois, mas a intenção do Atlas é justamente fazer uma contracartografia, entendendo o chão como um arquivo do mundo e um ser vivo. Então, a constelação Saracura é uma das constelações desse projeto, com a intenção de mapear essas relações multiespécies no Rio Saracura, no Bexiga. Então, foram 7 grupos que mapearam 7 pontos, e esses grupos eram compostos por pessoas de diferentes origens, geográficas, mas também de movimentos sociais, da academia, artistas. E o nosso grupo era o único que era com crianças, com as crianças do Bexiga. Então, a Gente, ideia era... Joana, desculpa te interromper. É só para avisar que vocês têm mais 3 minutos para finalizar, tá? Tô acabando, tô acabando. Então, só para concluir, a ideia com a nossa atividade e com todos esses pontos dessa constelação era escrever uma carta para esse rio, para esse tambor. Então, para as crianças, isso foi muito facilmente incorporado nessa atividade lúdica de despertar o rio, despertar o tambor. Então, a gente gravou em áudio o que, que elas queriam dizer para esse rio. Depois, a gente transcreveu e editou, transformando num texto que pode ser acessado nesse link que eu vou colocar aqui também no chat. Então, nessa atividade também foi importante ouvir a voz das crianças, escutar o que elas tinham para nos contar, dar espaço à imaginação. E para as crianças, o fato do rio estar soterrado não foi um motivo para duvidar da existência desse rio. Tanto é que elas chamaram por ele, despertaram ele e conseguiram ouvir ele responder. É isso, obrigada. Obrigada, gente. Muito legal o trabalho, muito bonito. Parabéns. Quem tiver pergunta, então, para o coletivo, pode deixar aqui no chat. Vou chamar agora Francisley Lima da Silva, acho que é Museu Doutor Américo Werneck, com a apresentação O Rio que Atravessa o Museu, sobre as práticas educativas à beira d'água com lavadeiras. Então, eu sei que o Francisley já está aí, porque eu vi ele aqui. Isso. Luciana, obrigado Pessoal pela do Saracura. Desculpa, pessoal do Saracura, só parar com o compartilhamento. Isso. Muito bom. Obrigado. Obrigado pela acolhida. Luciana, agradeço também pelo aceite da comunicação. Eu também vou falar em português, a minha língua materna. Peço licença de todas e todos, desejando uma boa tarde, né, a todas e todos os colegas aqui presentes. Eu vou pedir para os nossos. Desculpa te interromper, Francilei, não vou contar o seu tempo. Só para pedir para os portugueses hablantes falarem devagar, tá? Para o pessoal Sim, hispanohablante poder entender. tá bem. Deixa eu só abrir novamente aqui. Só um minuto, que eu acho que abriu no lugar errado aqui. Só um segundo. A tela tá preta, Francislei. É, meu computador me ajudando. Ah, sempre assim, Só um momentos de segundo. tensão. Vai dar certo. Vai sim. Ai, meu Deus. Computador, me ajude. Assim, Francislei, se você quiser, eu posso compartilhar a sua apresentação. tá bem. Deixa eu só Deixa. tentar voltar a tela aqui, Tá só um bom. segundo. Eu acho que agora vai. Você consegue? Eu acho que não. Só um segundo. Ai, gente, me desculpe. Pronto.
Acho que agora foi. Vocês Ainda con- tá, ainda tá a tela preta, não sei se para alguém não está. Então, se você quiser compartilhar, por favor, que assim eu Tá não bom, atraso a deixa eu só apresentação. achar ela aqui. Eu tenho que conseguir voltar a tela aqui. O rio que atravessa o museu, né? Isso, tem que conseguir voltar para poder fechar. Só um minuto. Aqui, Francis Lee. Achei. Então, não consegui fechar o meu, acho que foi isso. Eu vou já compartilhar. Deixa eu Então, só abrir aqui. Pronto. Tá bom. Vocês estão vendo? sim, Então, pode seguir, Francis Lee. tudo bem. Sendo obrigado, eu vou colocar um cronômetro aqui. Tá Bem, bom. essa comunicação, ela é parte de uma série de práticas educativas realizada com lavadeiras, né, trabalhadoras que lavaram a roupa a sua vida toda à beira do rio. Vou pedir para você passar a próxima imagem, por favor. Uhum. A Só um gente, instante. Agora eu que. Ah, pronto, foi. a gente tem hoje se identificado, né, se reconhecido como um ecomuseu e um museu comunitário, mesmo diante de todos os desafios que a nossa comunidade apresenta. Na próxima imagem, vocês vão ver o que é a territorialidade onde o museu ele está presente, né? Nós estamos numa cidade onde as águas são fundamentais na paisagem cultural. A cidade se chama Lambari e ela fica na territorialidade da Serra da Mantiqueira. Tanto o nome Lambari quanto o nome Mantiqueira são topônimos dos povos originários e indígenas do Brasil. A Mantiqueira quer dizer para os povos originários a serra que chora, justamente pela quantidade de nascentes e cachoeiras que desaguam das altas montanhas. É uma região de mata atlântica, de uma floresta muito densa e muito rica em biodiversidade. E a cidade ela é atravessada por córregos, e a gente vai falar especialmente aqui hoje de um córrego que também vem de um topônimo indígena, o Ribeirão Mumbuca. Pode passar, por favor. Como eu dizia para vocês, das línguas indígenas, o lambari quer dizer o rio do peixe. É um peixe muito típico da nossa região, um peixe pequeno, e que é uma espécie que demarca muito corre cursos d'água onde a gente tem aí a vida no seu equilíbrio, né? E a gente tem percebido cada vez menos a presença de lambaris nos nossos córregos aqui em Minas Gerais. Pode passar, por favor. Pensando nisso, nós começamos a, a olhar as fontes visuais que nós tínhamos no museu de uma outra forma. E essa é uma imagem muito importante para nós, porque ela é um dos cartões postais que nós temos na coleção do museu e que até muito recentemente nós olhávamos para o rio e pouco para o que o rio nos falava. Na próxima imagem, vocês vão ver um detalhe das lavadeiras. As lavadeiras estavam presentes no ano de 1904, lavando as roupas nessa região onde o Ribeirão Mumbuca corta justo no centro da cidade. Então, elas lavavam numa região que hoje o Ribeirão, ele está poluído. Vocês vão ver uma outra imagem mais à frente, se puder passar para mim, por favor, Luciano. Aqui a gente vê alguns detalhes das lavadeiras. E na próxima imagem, também a presença das roupas. Como a gente fala aqui em Minas, as roupas sendo quaradas, sendo lavadas, né, postas no sol para justamente clarear a margem do rio.
Pensando nisso, nós fomos procurar onde estavam as lavadeiras, né? Essas mulheres que trabalhavam desde o final do século XIX, início do século XX, onde essas lavadeiras estavam na nossa comunidade. Pode passar, por favor. Hoje, essa é uma imagem para registrar para vocês como o Ribeirão ele está poluído, bastante assoreado, o volume de água ele já é mais baixo e essa é uma imagem que nós registramos quando nós fizemos uma ação educativa com as turmas de escola, de uma escola que ela fica ao lado do Ribeirão. E justamente num dos pontos onde há aí o Ribeirão contaminado pela poluição das casas. Pode passar, por favor. Nesse sentido, nós temos muito feito o movimento de redesenhar as cartografias afetivas das águas. É um trabalho que é importante, né, ver a proximidade com outros trabalhos. Pode passar, por favor. A partir dessas cartografias, nós temos aí o contato com a memória do Américo Werneck. Ele é, para nós, hoje, é ele que dá nome ao museu, é um agente político do início do século XX, que teve o seu retrato pintado por um dos retratistas da República Brasileira mais atuantes na época da República, né, no final do século XIX. Nós procuramos, a partir de então, promover um trabalho educativo com a comunidade, de forma que a gente pudesse não só registrar quem eram esses grandes nomes da nossa comunidade, mas também poder registrar quem eram as e os trabalhadores. Na próxima imagem, vocês vão ver o retrato da dona Geralda, que era uma lavadeira, ou melhor, ela é ainda, mesmo idosa, ela continua trabalhando como lavadeira para poder sustentar a sua família. E na próxima imagem, vocês veem um registro, depois eu vou compartilhar o link com vocês, do depoimento dela que nós conseguimos registrar numa entrevista por meio de um vídeo que é trabalhado com as crianças no educativo, nas escolas, mas nós não nos contentamos só em ouvi-la por meio por meio da imagem na tela. E nós levamos, na próxima imagem, vocês vão ver o trabalho da Tiaia, como a gente chama ela carinhosamente, a Tiaica, na beira do rio, não só contando as histórias do trabalho dela à margem das águas, mas também manuseando objetos que nós tínhamos na coleção e que até então nós não conseguíamos conferir um sentido, atribuir um significado mais próximo para esses objetos, como os ferros de passar roupa. Pode passar, por favor, Luciana? A gente tem mais algumas imagens, né? Pensar a extroversão desses objetos, como eles podem ser tocados. Nas duas próximas imagens, vocês vão poder ver um pouco esse trabalho junto com as crianças, do museu indo até o rio e não a gente levando o rio por um enquadramento muito fechado para dentro do museu. Então, desse trabalho, nós pudemos também pensar, pode passar a próxima, por favor, num trabalho de uso social não só das águas, mas também das plantas que eram utilizadas para deixar as roupas brancas. A folha do mamoeiro era uma dessas plantas e uma outra planta terrestre, uma planta rasteira do cerrado chamada isope, também eram usadas, tanto as folhas quanto as raízes para poder clarear as roupas. Pode passar, por favor. Nesse sentido também, a gente não quis ficar só no centro da cidade, trabalhando com as crianças, do centro urbano, mas também na zona rural. Esse é o ponto antes do rio entrar na região urbana e é o ponto onde é feita a coleta de água na zona rural para que essa água seja tratada e a água do Ribeirão abasteça todas as casas da cidade de Lambari. Pode passar, por favor? Mais uma vez, a tia Ica esteve presente conosco. A outra moça que vocês veem segurando um dos ferros é a Mariângela. Ela é bolsista de iniciação científica no museu, aluna de pedagogia, então é um trabalho muito interdisciplinar. Eu venho da história, né? Outros profissionais vêm da área ambiental também. Pode passar, por favor.
A gente foi também para um outro córrego, que é o córrego dos Lobos, que é o córrego onde a Tchaika mais lavava roupa, e fica numa região periférica da cidade e muito estereotipada como uma região pobre. A gente quis fazer esse trabalho, pode passar, por favor. Outra lavadeira que tem se unido a nós nesse trabalho de memórias é a Dona Lourdes. A Dona Lourdes Pasqualina de Paula também é uma dessas mulheres que aprenderam sobre a vida, né? E trocaram muitas informações, muito conhecimento na beira do Ribeirão. Ela também lavava roupa no Ribeirão, no Córrego dos Lobos e no Mumbuca. Ela é da mesma geração da tia Ica. Pode passar, por favor. Recentemente, ela deu um depoimento muito valioso para a gente dizendo não só sobre o Ribeirão, mas pode passar a próxima, contando para nós sobre os lugares onde ficavam também os chafarizes na cidade, as torneiras públicas que abasteciam os bairros pobres. Então, nesse sentido, a gente quer pensar, inspirados aí pelo Manuel de Barros, nesse rio de poesia que nos atravessa, tocando a realidade dura do trabalho das lavadeiras pelo olhar poético delas próprias sobre as suas vivências do passado e, da mesma maneira, nos conectando com as crianças, as professoras e os professores, para que a gente possa exercer o direito ao rio e a um rio em que a gente dá conta de ouvir o que ele nos tem a falar. Pode passar, por favor, Luciana? E aí eu concluo a minha apresentação agradecendo muito pela atenção de vocês e fico à disposição. Obrigado. Obrigada, Francisley, e também pelo respeito aqui ao tempo, né, nosso e dos colegas. Linda apresentação, um trabalho incrível. Então, vou passar aqui. Eu não consegui ver o chat, né, porque eu estava na apresentação do Francisley. Acho que tem alguma coisa aqui. Ah, tá. O pessoal da zona chegou, né? Então, as pessoas de zona, Lúcia, que está aí, vamos deixar al final su presentación. Bien. Entonces, seguimos ahora con Perdón, ¿español? Sí, sí, Eh, pues. yo no sé si puedo quedarme hasta el final. ¿Podría ser un poco antes del final del todo? Ah, bueno, es que Porque eh, me metí en un link que mandaron hoy desde la escuela y estuve como hasta recién en el link y no podía, no estaba abierto. sí. Podemos hacer, vamos a hacer esta ahora y luego hacemos la tuya. Podemos hacer la de Marina Gusso. ¿Está Marina ahí? Déjame ver en el chat. Ah, no. Marina. Veo Marina, está ahí, pero no sé, no, si contesta o no. Oi, estou aqui. Oi, Marina, tudo bem? Tudo. Então, Marina, a palavra tá com Ah, você. eu tinha entendido que seria zona, Não, né? vamos fazer a sua e depois a gente faz a da zona, Tá, tá bom? tá Então, a Marina bom. vai fazer a mistura coreografias afetivas entre pessoas e plantas, né? Pode começar, Marina. Deixa eu ver se eu consigo. Tá dando para ver? Tá sim, não tá em modo de apresentação, mas dá para ver sim. Tá. Então, Agora bom, colocou, tá carregando, acho que vai entrar. Isso, entrou. Tá ótimo, pode eu começar. vou colocar aqui, só botar o timer para não passar. Bom, meu nome é Marina Guzzo, eu vou falar em português também, porque eu não sei, é indicado falar em espanhol ou em português? Tudo bem em português, né? Pode falar em português, fala devagar. Tá, então meu nome é Marina Guzzo, boa noite, boa tarde a todos, né? Boa noite não, boa tarde a todos. É,
Eu sou professora e artista da Universidade Federal de São Paulo, trabalho na Baixada Santista, no campus lá em Santos. E eu vim apresentar esse projeto, que é um projeto que mistura uma pesquisa teórica sobre a relação das artes com o antropoceno e a ecologia, e também é um projeto de extensão do Laboratório Corpo e Arte, do qual eu sou professora pesquisadora, e que eu envolvi alunos, artistas da cidade, do território, e criei essa intervenção artística em territórios, né, com a natureza. Então, a mistura, a primeira que eu fiz foi essa, em Santos, junto com alunos, estagiárias e as plantas da cidade de Santos e mulheres que trabalhavam no projeto de extensão que eu tenho, que chama Artes do Corpo, esse projeto em parceria com o Instituto Procomum, lá na Baixada Santista. Depois eu fiz ao convite do SESC em Araraquara, também com pessoas e plantas da cidade de Araraquara. Então, eu estou mostrando para vocês essas imagens dessas intervenções que viram também uma obra de artes visuais. A gente faz as fotografias que podem ser expostas depois, no caso do SESC Araraquara, como tinha verba, eles fizeram uma exposição. Aí eu fui convidada para realizar em Cádiz, na Espanha, no Festival Ibero-Americano de Teatro. Fiz com as mulheres lá, a gente pode ver que também são outras vegetações, outras camadas de tecido e de memória que essas pessoas trazem. Depois eu realizei num festival em Pamplona, também na Espanha, que se chama Arbola, que é um festival que trabalha com arte, ciência e ecologia, também um festival super interessante que acontece lá. E aí também a gente já vê que a vegetação muda, que os tecidos mudam, que as cores mudam, né? E que essa relação estética e política com as plantas começa também a trazer composições únicas e singulares de cada paisagem. Essa foi feita na favela de Paraisópolis, em São Paulo, junto com um grupo lá que já existia, de uma mestranda minha, que trabalha na Unicamp, que chama aqui da Anne Regina. E esse grupo, a gente fez a intervenção só com punks, né? Então, todas as plantas que foram desenvolvidas nesse projeto tinham a ver com alimentação, com cuidado, com autocuidado, com saúde, e todo esse material também foi trocado, como que a gente pode, além de dançar, comer, cuidar, banhar e fazer outros tipos de movimentos e aproximações com as plantas. Aí esse foi lá em Paraisópolis. Essa foi feita em Santiago, no Chile. A intervenção, como eu contei para vocês, ela vira uma foto, né? Ela tem essas fotos de famílias que, de uma certa maneira, traz uma paisagem, um território que é corporal, né? Muito próximo das peles, das várias peles, das peles vegetais, mas também dessas peles, desses tecidos que são guardados em diferentes tempos. Essa daqui também foi feita lá em Santiago, então essas são imagens lá da cordilheira, né, dessa paisagem e dessas diferenças dessas plantas que a gente vê que são menos verdes, né, elas são mais desérticas. E aí também, como resultado desse trabalho, tem uma performance que foi sendo desenvolvida. Eu vou contar um pouco para vocês a história desse projeto, mas essa performance, ela foi também essa intervenção, ela também foi desenvolvida como uma performance que vira uma procissão silenciosa dessas mulheres, dessas plantas. Então, essa coreografia que atravessa o espaço como se fosse uma floresta que anda. E essa é a mistura ela que foi feita em Santiago. E na semana passada, eu fiz essa última intervenção que foi em parceria com o Jardim Botânico de Coimbra. Então, essas plantas foram também recolhidas pelos profissionais, jardineiros, trabalhadores do Jardim Botânico, na poda, né, e pelas mulheres participantes também em Coimbra. Então, o que eu estou falando, né, dessas alianças afetivas, é que contando assim desse dispositivo, que é uma oficina, um jogo, uma oficina performática ou um jogo de montação a partir das plantas que se tem à mão, né? Então a gente tenta forjar, são vários dias de encontro, depende aí de cada situação, mas a gente forja esse ritual entre mulheres ou pessoas interessadas. Eu coloco mulheres, porque a maioria é mulheres, né? De plantas, e a gente
usa essa ideia de brincar, né, com essa mistura entre o vegetal, essa pele vegetal, mas também essa pele dessas memórias, desses tecidos de festa que foram guardados aí e que estão guardados no nosso imaginário, na nossa família, nas nossas casas, que muitas vezes a gente deixa lá por anos, né, um lenço que é da sua avó, que você nunca usou. Então tem um resgate também desse material e também dessa relação é, que o Ailton Krenak fala das alianças afetivas, como que se fosse um tipo de aproximação, de avizinhamento, de convívio mais íntimo com os mais que humanos, né? Com os, no caso, os vegetais. Então, a referência principal do trabalho é A Vida das Plantas, do Emanuele Coccia, que é um filósofo italiano. Esse livro, ele traz essa ideia da mistura, né, de que viver nada mais é do que a vida, se misturar à vida dos outros, e também traz a ideia de que a gente as plantas fazem o mundo, as plantas nos fazem, mais do que a gente é jardineiro das plantas, ele fala que as plantas são o jardineiro do mundo, né? E tem até a ideia de que faz parte de uma virada vegetal, vamos dizer assim, na filosofia, na antropologia, que também tem se marcado nos últimos anos e que, de uma certa maneira, as práticas artísticas têm acompanhado. A outra referência, como eu já falei para vocês, é Alianças Afetivas, do Ailton Krenak. Essa foi uma entrevista que o Pedro Cesarino fez com ele para a Bienal de 2016, que é muito linda, eu indico para todo mundo, em todos os lugares eu espalho essa palavra, né, de que a gente não faz aliança só como troca ou como uma aliança política, né? A gente também faz aliança no sentido afetivo, né? Tanto essa relação, né? Como que ele fala aqui, né? Que quando eu vou a um riacho, a uma fonte, a uma nascente, eu sinto beleza e fico comovido com a água que está naquela fonte. Eu estabeleço uma relação com ela, eu converso com ela, eu me lavo nela, eu bebo daquela água, eu crio uma comunicação com aquela entidade a água, que para mim é uma dádiva maravilhosa e que me conecta com outras possibilidades de relação, com as pedras, com as montanhas, com a floresta. Então, essa ideia do Krenak, ela é muito presente no projeto, nessas ações. E uma outra referência é essa relação erótica. Junto com a aliança afetiva, a gente vai além, né, e vai para essa camada do erótico, né, da gente pensar as plantas também numa relação erótica não sexual, necessariamente, muito pautada nessa ideia da Audre Lorde, que é uma poeta e ativista negra norte-americana, que fala que desse prazer, né, que a gente perde pela vida, pelo patriarcado, muitas vezes, ter colocado o erótico muito ligado à sexualização do corpo da mulher, né? Então, como que a gente pode pensar na vida com as relações humanas e mais que humanas pautadas pelo prazer, pela beleza, né? Pela alegria e pela possibilidade de também estar alimentado de alguma maneira sensível, né? Então, o erotismo, no caso, tem a ver com isso. Eu vou passar aqui um pouquinho mais para não me estender demais. Então, também indico essa referência como um trabalho e essa ideia de que, então, a gente está relacionado fisicamente, corporalmente com as plantas, que elas nos fazem, que a nossa respiração também se produz a partir da relação do oxigênio, então é uma relação muito íntima, é uma relação erótica, né? Celular, bioquímica. Então, a gente por conta dessa produção intensa de relação com esses seres, que a gente, de uma certa maneira, não cuida e não se aproxima, a gente usa como recurso. Então, a ideia do projeto é muito mudar a relação e a maneira como a gente se sensibiliza em relação aos mais que humanos, né? No caso, é a planta. E aí, contando um pouquinho da pesquisa, né, que durante a pandemia eu
Luciana, só me fala do meu tempo, porque eu não apertei o meu timer, então eu me Você tem perdi. mais 3 minutos. Tá, então eu queria contar que essa é uma pesquisa que é maior, né? Então, esse projeto especificamente, ele vem de um trabalho que eu faço com coreografias, com territórios, principalmente com mulheres. Eu comecei na pandemia, essa é uma ação que chama 21 Ações para Mulheres e Plantas, que eu fiz com 24 artistas da Baixada Santista na pandemia, que estavam confinadas. Esse material também está na internet, para quem quiser olhar. Ele foi um começo, assim, do Mistura, né? E aí, o Mistura mesmo, ele começou também na pandemia, quando eu estava confinada. Essa é a minha filha, que chama Antônia. A gente começou a criar esse jogo mesmo, de sair para passear. Eu adotei um cachorro na pandemia, então a gente saía para passear. A gente coletava plantas no caminho, a gente voltava para casa e a gente se montava. A gente brincava de montar com roupa de festa, com brilho, de fazer foto. Então, essa relação também de estar entre mulheres se montando, se embelezando, né, de alguma maneira, que é uma relação bem ancestral também, né? Tem vários povos tradicionais que fazem isso em diversas situações e criam rituais a partir desses códigos, né? E aí, só mostrando as fotos da Antônia, que foi a mistura número 0, que eu chamo, né, que a gente foi montando. Depois eu entrei em confinamento com a minha mãe, então essa minha mãe também participou do jogo. E aí eu comecei a lançar esse dispositivo para mim mesma, né? Que eu criei aqui, deixa eu mostrar para vocês, para amigas e para alunas e para as mulheres dos meus projetos que estavam confinadas. Então tinha uma ideia, e aí essas imagens foram chegando, né? Então tem várias alunas aqui, como vocês podem ver. Só mostrar para vocês, então, esse dispositivo, né? Que aí vira um jogo. Saia para um passeio no seu território, encontre plantas que te chamam a atenção, veja se elas podem seguir com você, colher, podar ou catar do chão, nunca destruir ou extinguir uma planta completamente. Ao chegar em casa, encontre suas roupas de festa guardadas, tecidos, brilhos, memórias. Misture-se com essas roupas, com essas plantas encontradas e faça uma pequena coreografia vegetal a partir dessa figura que surge. Fotografe-se com o aparelho que tem à mão. Então, esse é o jogo, né, da mistura, que depois da pandemia, o jogo presencial aconteceu em Santos, né, isso aqui não vai dar tempo de eu falar, mas é um pouco do Porto de Santos, de Santos ser um caso, assim, de um território muito, o antropoceno, né, propriamente dito, tem o maior porto da América Latina, um resto da reserva da Mata Atlântica, várias comunidades tradicionais, caiçaras, muitas aldeias indígenas, a população indígena é grande. Então, a gente tem ali muitas disputas e forças nesse território que colocam também o nosso pensamento em relação a essa aproximação com paisagens mais que humanas, né? E como que a gente pode mudar a política de sensibilidade do olhar para essas paisagens. Acho que é isso, né? Acabou, Luciana? Acabou. Eu ia agora abrir meu microfone para falar que tinha acabado o seu tempo. Ah, eu queria falar mais. Não, deixa eu falar só mais uma última frase, só para falar que Tá. também essa relação, estou colocando muito ela para coreográfica, a partir da dança, do corpo, porque também é uma relação que eu entendo como sendo necessária da gente pensar quando a gente vai falar sobre a nossa relação com a natureza. Então, né, a gente muitas vezes fala de um ponto de vista biológico, bioquímico, biofísico, né? Mas a gente também tem que lembrar, e esse é o foco principal da minha pesquisa, que essa é uma relação corporificada, né? Ela tem o corpo como centro, como incidência da política, como incidência também do caos que essa crise climática pode nos trazer. Então, é isso. Eu Muito tenho mais obrigada, muitas imagens Marina. e vontade de falar mais, mas acabou o tempo. Muito obrigada, Marina. Várias perguntas aqui no chat para você. Então, você pode ir respondendo pelo próprio chat ou esperar o final, quando a gente vai abrir para todo mundo poder responder, tá bom? Tá bom, Entonces, obrigado. a quien tiene preguntas a Marina, la escriban ahí al chat que ella va a contestar y también al final poderemos hablar un poquito. Então,
entonces seguimos con Zona, que Lúcia consiguió llegar ahí. Entonces, Lúcia, la palabra es tuya. Vaya a hacer una Ya, presentación también, compartir su pantalla. sí. Aquí, share. Un segundo. em, Lúcia, sí, tenéis... pongo. Aquí, bueno. Bien. Voy a hablar de Zona. Zona es un dispositivo de investigación artística que promueve prácticas interdisciplinarias para transformar nuestros vínculos con el ecosistema. Desde las prácticas situadas, Zona busca reimaginar y regenerar nuestro presente, cimentando un camino hacia un futuro más sustentable. Zona es una rama de investigación artística del Museo Municipal de Arqueología Jalpa Calchaquí. Está situado en San Carlos, en la región de los Valles Calchaquíes, en noroeste argentino. San Carlos es una localidad de las más antiguas de Salta, caracterizada por casas de adobe, techos de caña y pisos de tierra, y su población está mayoritariamente compuesta por trabajadores rurales y artesanos. Y tiene una rica producción de textiles y de cerámica. Uno de nuestros ejes sobre el que trabajamos es la articulación entre saberes y territorio. Desde el 2023 llevamos a cabo un programa educativo en el museo que que los realizamos en conjunto con los artesanos locales, con pensadores y artistas científicos que invitamos a convivir en San Carlos. Estos talleres son una clave de acceso para los artistas y para los investigadores invitados al territorio. A medida de los talleres nos sumergimos en la interdependencia que existe entre el territorio y las comunidades. Un taller, por ejemplo, está dictado por Julieta Yáñez. Julieta Yáñez es oriunda de San Carlos y ella dicta un taller de tintes naturales durante el cual nosotros la acompañamos a algo que ella realiza habitualmente. Ella nos guía por una caminata que se realiza en un momento específico del año y a la mañana, que es cuando las plantas están más húmedas y menos estresadas, y nos enseña cómo recolectar la planta, que no hay que sacar toda la planta, sino una parte para no agotarla. Antes de la caminata, que es una caminata que dura como unas 6 horas, es muy extensa, abajo del sol, se realiza, se le pide permiso a la Pachamama y se le agradece porque los colores son tomados como algo que es donado por la tierra. Y últimamente está más difícil llegar a algunas plantas por la extensión de los monocultivos que está habiendo en la región. Bueno, como este taller hay otros, hay de hilvaneras, hay talleres con geólogos, hay talleres varios, y lo que pensamos de estos talleres son talleres que buscan llamarse laboratorios, en el sentido de que brindan nuevas formas de ver y de sentir, y producen una cartografía compleja, en donde el intercambio cultural, ecológico y espiritual con la tierra genera una plataforma de pensamiento profunda. Otro eje que mueve Zona es el rol del arte en la crisis socioecológica actual. Entonces, una pregunta que siempre está latente es cuáles son las herramientas con las que contamos para enfrentarnos a nuestro presente con la crisis climática en boga. Entonces, el rol del arte en el ecosistema de San Carlos es el de articular y dinamizar las distintas prácticas y saberes que ya se encuentran en el territorio. Hemos experimentado que muchas respuestas a la crisis climática están en las comunidades y en su forma de vincularse con el territorio, y que el arte, y con los más que humanos, ya que tienen una interdependencia con lo que los rodea mucho más profunda.
Entonces nos enfrentamos a dos grandes desafíos. Uno es desarrollar nuevas formas de subjetivación y socialización en el medio de esta crisis climática. Para ello, en un mundo globalizado, empezamos a buscar otras comunidades con preocupaciones similares, bueno, un poco lo que estamos haciendo aquí, y con trabajo de campo en vinculación entre arte y ecología. Entonces, invitamos a la primer encuentro a Lucia Pietorucci, que es la directora de ecologías de la Serpentine Gallery en Londres, y ella nos estuvo ayudando, ya que tiene un conocimiento de campo largo, en armar un plan de acción en el museo durante 3 años, y entonces eso fue una gran colaboración. Este año invitamos a María Montero Sierra, que dirige el programa de ecologías del Thyssen, y ella nos ayudó mucho en cómo comisionar proyectos con artistas a largo plazo y que puedan realizar un trabajo en el territorio más largo, porque nosotros estábamos invitando a que trabajen durante 3 semanas más o menos. Ambos encuentros fueron sumamente favorables y creo que, bueno, creemos que estas iniciativas son sumamente ricas de vincular comunidades con prácticas comunes. El segundo desafío es facilitar espacios para la representación colectiva. Y aquí introdujimos para la convivencia el concepto de regalo, porque si bien la comunidad local le brinda a los artistas y a la investigadora invitada conocimientos ancestrales vinculados al territorio, los artistas y la curadora tienen que brindar a su vez también talleres o una performance o una acción específica en forma de retribución. En ese sentido, el regalo se transforma en una experiencia de pertenencia en el cual el intercambio no solo representa un acto de abundancia, sino también una oportunidad para fomentar la participación activa en la comunidad. El acto de regalar se inscribe en un entramado de relaciones sociales que tiene un profundo impacto en la construcción de identidades y en la configuración de la convivencia. Es una responsabilidad mutua y es una microacción que contribuye a la renovación de lo común, porque hay algo que está teniendo esta población, que es muy interesante trabajar en San Carlos porque es un territorio en el que el arte contemporáneo casi no tiene sentido en un punto como objeto, pero sí como articulador de saberes, y la gente muy joven que por ahí no se siente representada por ciertas prácticas, con la modulación que lleva al arte contemporáneo, se están pudiendo involucrar con el territorio de una forma distinta y está haciendo muy buenos resultados para perpetuar las tradiciones. Bueno, eso, no sé si... Gracias, Lucia. Ahí está. Muchas gracias. Y hizo en menos tiempo. Ah, Muy bueno. suele hablar rápido. Sí, pero sí, se pudo entender muy bien y Okay. está muy lindo el trabajo, muy innovador. Seguimos entonces a quienes tengan preguntas a Lucía, el equipo de Zona, pueden ponerlas ahí en el chat. Y entonces seguiremos com a apresentação do coletivo Urbanidades, a Inês, a Joyce, a Lia e Ivan Jesus, a apresentação Territórios de Água. Lucía, si puede dejar de compartir su pantalla, por Ah, favor. sí, perdón, no sabía cómo hacer. Stop, ahí está. Gracias. Entonces, Urbanidades estão por aí? A Inês já até começou a compartilhar, então, Olá, boa tarde. boa Meu nome é tarde. Lia, todos me ouvem? Sim, Eu estou ouvimos sim, falando Lia. aqui em nome do Humanidades, vou falar lentamente português. Nós somos 4 aqui hoje, 4 pesquisadoras
professoras, duas doutorandas que trabalham com o tema da água. E a gente Só está aqui um junto. segundo, gente. Eu não consigo ver a tela. É isso mesmo? Eu acho que é algum problema do seu computador, Inês, porque aqui tá passando. Eu não sei quem que está compartilhando. Sou eu, mas perdi completamente a referência aqui. Tem alguma maneira que você consegue fazer Que esse compartilhamento? consigo. Se vocês parar, é porque aqui tá. Agora parou. Eu É, vou então baixar aqui o. Só um instante, por favor. desculpa. Imagina, sem problemas. Só Eu posso achar. ir falando um pouquinho do grupo, então? Sim, por Urbanidade, favor. Urbanidade se situa em Salvador. Essa pesquisa, na verdade, envolve rios, tanto da Bahia como de Minas, de vários lugares. E a gente, então, se encontra em Salvador junto à UFBA, a Universidade Federal da Bahia, a Escola de Belas Artes. E esse trabalho que a gente vai apresentar hoje, parte dele tem sido feita durante os semestres em componentes onde a gente trata o tema das águas. A gente trata a partir do viés de investigações e processos artísticos, e o que a gente trouxe para compartilhar com vocês começa com essa foto performance no Rio Paraguaçu, de Alex Oliveira, de uma residência que foi feita com curadoria de Joyce, que é uma das pesquisadoras. Então, eu vou Elia, começar. já estou aqui com a apresentação, tá? Estou Então, te vendo, ótimo. Ah, A gente podia até passar para a próxima, por favor, te agradeço. Então, a gente começa compartilhando com vocês algumas perguntas. E a primeira delas é: como pensar o território a partir da água? Então, e se o território, em vez da terra, fosse pensado, os mapas fossem pensados a partir da água? E essa é uma provocação que a gente pode até passar para a próxima página, que a gente faz para os nossos alunos e pesquisadores, esse exercício, né? E se o território fosse desenhado pela água e não a partir da terra, como registram os mapas antropocêntricos, sempre dando territorialidade, né? E se a gente pensar o território enquanto água, paisagem, e aí se a gente for em outras línguas, como o inglês, a gente tem waterscape. Eu não sei em espanhol, mas em inglês tem waterscape, em alemão tem Wasserschaft, que são paisagens água, água, paisagem. Então a gente brinca com essa provocação e convida, uma brincadeira muito séria, e convida os alunos a investigar formas diversas de pensar e de representar a partir da água. Então, aqui vocês vão ver em alguns dos slides, aparecem alguns exercícios feitos pelos alunos de como seria observar e mapear a partir da água. A gente pode passar para o segundo. A gente, então, vai compartilhar aqui uma colagem feita em cachoeiras, sobre o rio, que numa das enchentes, na década de 30, e a gente fala, então, desses territórios que a água volta a ocupar também. E é um dos temas que a gente traz aqui, quando a gente vai falar de barragens e de bacias hidrográficas, especialmente no Rio Doce, Rio Paraguaçu e Vaza Barris, nos estados, então, de Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia, aqui no Brasil. Pode passar, por favor. Então, um breve histórico, a gente traz como referência essas práticas de investigação artística que a gente faz junto ao Grupo Urbanidades. A gente organiza, por exemplo, um encontro anual, às vezes bianual, que tem a ver com conceitos relacionados à cidade e água na cidade também. A gente traz ações educativas como esse componente, que são os gestos artísticos que investigam territórios de água. E a gente também está compartilhando aqui hoje pesquisas de doutorado e pós-doutorado. Acho que uma outra pergunta importante, eu não sei se está no próximo slide. Então, antes de passar para a minha colega Inês, uma pergunta importante que a gente pode fazer, e que está no nosso texto também, que tem a ver com o verbo localizar, né? A partir de onde que a gente loga. Quando a gente pergunta
se é possível olhar o território a partir da água, a gente está propondo uma deslocalização de um certo olhar e a localização em outros pontos de vista. Então, é isso que a gente vem provocando. E eu vou voltar com vocês no final da apresentação, e agora eu vou passar para a minha colega aqui, professora Inês. Então, nesse recorte das pesquisas, a gente pensou de olhar para o território a partir das barragens e açudes, que são um dos principais fatores que a gente perde essa conectividade, né, dos rios. Então, hoje, quando a gente fez um olhar assim, geral, mundial, tem poucos rios que não têm nenhum tipo de intervenção que no seu fluxo e sua conectividade com essas águas paisagens. E essa atividade humana, né, ela em várias camadas e dimensões vai afetando. Então, nessa estatística, por exemplo, da Nature, eles falam que mais de 1/3 dos rios eles são afetados em larga escala. Esse é no próximo slide. Se pudesse passar aí, próximo. Então, existem hoje aproximadamente 60 mil grandes barragens no planeta, mais de 3.700 estão sendo em planejamento ou em construção atualmente, e muitos deles também têm um tipo de alerta assim. Pode passar para o próximo, por favor? Então, no Brasil especificamente, dentro desse número, a gente tem 24 mil, ou mais de 24 mil barragens registradas, e poucos deles passaram pelo licenciamento ambiental devido à concessão anterior a essa legislação atual, né? Ou seja, eles não passaram por nenhuma avaliação dos impactos socioambientais e culturais e não tiveram estudos sobre os seus efeitos, nem curto, nem meio, muito menos de longo prazo. Pode passar mais um, por favor? Essa pergunta aqui tem várias respostas, né? Agora, a gente não vai entrar nessas respostas, mas está muito claro que tem a ver com os processos de urbanização e industrialização no Brasil. Então, as barragens e açudes são altamente conectados com o abastecimento de água e a irrigação, né, tem a ver com alguma ideologia, né, que continua entre nós do desenvolvimento e do progresso econômico. Pode passar mais um? Então, nas pesquisas, temos várias pessoas que adentram nos territórios. Então, essa aqui é uma escuta que a gente fez coletivamente no Rio Vazavari, em Canudos, na Bahia. E aqui na Bahia, né, a gente tem muita referência em relação a essa bacia hidrográfica que tem a história que submergiu o lugar da Guerra de Canudos, deslocando aos poucos sobreviventes desse massacre, mas também alagando o território completamente e apagando essa memória então palpável. Então, esse corte, essa transformação radical com a água-paisagem, que tanto modifica a relação com a terra, com a de imagem. E nesse contexto, no próximo slide, a gente tem desde 1960, através dessa açude, um abastecimento não só da cidade, né, mas uma irrigação de uma área onde se plantam principalmente bananas. Então, as bananas têm alta pegada hídrica e tem um beneficiamento econômico muito pequeno, já que a monocultura da banana não transforma muito as condições de vida da maioria das pessoas da região, mas parece ampliar mais as desigualdades e discrepâncias. Então, quem lucra com esses projetos de larga escala, quem está lucrando com as passagens. Vou passar para a Van. Pode passar mais 2 imagens. A próxima pergunta. Obrigada. Ah, não, aí.
João Jesus? Gente, aproveitando esse Olá, intervalo, só para dizer que vocês têm mais 3 minutos, tá? Para finalizar. olá, boa tarde, me escutam? Sim. Ah, tá, perfeito. Boa tarde, eu vim trazer mais a questão específica da barragem de mineração. Esse é um mapa da ANA, da Agência Nacional de Mineração no Brasil. Então, eu trago os dados que o Brasil tem aproximadamente 790 barragens de minério e mais de 300 dessas barragens não foram classificadas em relação ao seu risco de rompimento e ao potencial dano que poderia causar ao ambiente e à sociedade. Minas Gerais possui a maior concentração de barragens de minério, que são 357, e em segundo lugar vem o Pará, com 109. E segundo o órgão ANA, o Brasil tem 13 barragens de mineração com risco de rompimento médio e dano de potencial alto. Pode passar a imagem, por favor. E o território o rio que eu trago é Rio Doce, que em 2015 aconteceu o rompimento da barragem do Fundão. Foi uma dessas barragens que não estava na lista de barragem de risco, mas rompeu. E afetou mais de 220 comunidades e levando mais de 55 milhões de toneladas de minério de ferro a esse rio. Então, a ideia das barragens, de quem barra o rio, e esse projeto foi feito na região do Rio Doce, com mulheres, e a ideia é perguntar um pouco como pensar o futuro depois de quando acontecem esses rompimentos, de quando acontece um crime, um desastre, quando esse rio é afetado e essa consequência afeta os territórios e as pessoas vivem nesse território afetado. Então, foram criadas algumas fotos performance, essa é na região do Areal, olhando o Rio Doce. Pode passar outra, por favor. E essa outra foto performance, que é a ideia de pensar o futuro, foi na linha de trem da própria empresa Vale, uma das responsáveis pelo crime, que é uma das mulheres afetadas que está o seu lugar de escolha foi a estrada de minério de ferro. Então, eu queria trazer um pouco essa ideia do Rio Doce e do crime, a ideia e essa consequência dos rompimentos da barragem. E agora, para aproveitar o tempo, passar Oi, gente. Vocês me ouvem? Acho que a gente já está com o tempo um pouco estourado, então eu vou reduzir a minha fala. Eu ia falar Eu que acabou o pesquiso. tempo de vocês, então só para fazer o fechamento, tá, Joyce? Tá bem. Eu ia introduzir um pouco da minha pesquisa, que é em torno do Rio Paraguaçu, especificamente do estuário do Rio Paraguaçu, que é esse território onde minha pesquisa está situada, mas também onde eu me envolvo com as lutas socioambientais dessa região, em torno principalmente contra a operação da barragem Pedra do Cavalo. Pode passar dois slides, por favor. E enfim, realmente para não alongar aqui no tempo, só compartilhar aqui a imagem que Lia trouxe no início, né? É um compartilhamento de um resultado de uma residência que a gente realizou nesse território em setembro desse ano, um projeto que foi pensado e colocado em prática em colaboração com Selma Santos, que é uma liderança quilombola do Engenho da Ponte, que fica no território quilombola que fica em Cachoeira, nessa região do Recôncavo Baiano, e uma dupla de artistas de Salvador, que é Lucas Lago e Lucas Feres. A gente pensou um pouco essa mobilização, né, enquanto uma forma de visibilizar essa infraestrutura e essa barragem que normalmente não é vista, assim, é invisibilizada em torno dessa paisagem de montanhas que de repente tem uma linha reta, e ninguém questiona o que é, né, essa infraestrutura que está ali e que afeta de forma muito violenta as comunidades que vivem né, abaixo, a jusante tanto a jusante quanto a montante, né, dessa instalação. Não vou me alongar realmente para a gente poder não passar aqui do tempo. Obrigada. Eu só gostaria de falar uma palavra final aqui, então, só para a gente fechar. Pode até ir para os últimos slides, e também porque para a gente interessa muito estar em contato com outras pessoas que fazem pesquisa, a gente podia parar nesse, e nas formas como
os professores, pesquisadores, alimentam, então, outros modos de olhar e de pensar a representação a partir da água, ou as questões que o fluxo e as paradas de fluxo fazem a gente refletir, né, sobre formas de estar, de fazer pesquisa e de habitar. Então, agradeço em nome da equipe. Gente, obrigada. Vou só terminar aqui de passar as referências. Opa. E aqui os contatos das pesquisadoras. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Muito legal o trabalho. E mais uma vez, né, quem tiver perguntas pode ir colocando aí no chat que ao final ou durante, né, o pessoal também já está respondendo, ou ao final a gente também vai abrir para mais perguntas. Daí a gente vai para a próxima apresentação, que é da Margem do Rio, apresentação Qual o Igarapé, o Rio dos Seus Sonhos. Daí, pessoal da Margem do Rio, tá por aí? Tá aqui, né? Tô vendo. Ah, tava falando o microfone desligado. Olá, eu vou compartilhar aqui a apresentação. Conseguem ver? Entrou. Tá certinho. Pode seguir. Dá pra ver, né? Bom, gente, boa tarde. Aqui ainda é tarde, eu estou em Manaus. Eu me chamo Margem do Rio, eu sou amazonense, nasci aqui em Manaus, Amazonas. Sou quilombola, tenho família no Baixo Amazonas também, sou artista visual, trabalho com diversas linguagens artísticas na cidade, e também em territórios quilombolas do Baixo Amazonas. E também sou ativista e tenho discutido o clima também na cidade. E estou estudando antropologia na UFAM, trabalho com pontaria. E sou idealizador do Margem do Rio, que é essa entidade aí, que é meu nome, se tornou meu nome artístico também, só para localizar você. E aí, há mais ou menos um ano, fiz a primeira oficina chamada Qual Igarapé dos Seus Sonhos. E ela nasce de algumas inquietações, algumas perguntas que me rondam da minha infância, muito conectado ainda ao meu território. E então eu trago muitas projeções do que eu acho que a água ela é tão interessante para a gente criar possibilidades de vida. Muito também embebido pelo que a Heitor Krenak traz sobre a possibilidade de dialogar com as águas, reverenciando elas como as nossas primeiras ancestrais, foram os primeiros corpos a habitarem essa terra, esse planeta, então a gente tem muito que aprender com elas. Vindo nessa direção, eu queria muito trazer uma perspectiva de como que essas águas circulam dentro de territórios marginais. Então, eu sou convidado a fazer uma oficina num projeto que tem dentro de uma favela no Rio de Janeiro, a favela do Dourados, e é onde acontece a primeira oficina chamada Qual é o Rio dos Seus Sonhos? E ela, de início, eu sempre pensei em trabalhar com crianças porque eu acho que é onde é o momento que a gente ainda não está tão amarrado a tantas condições e situações que são impostas nos nossos sistemas econômicos e sociais. Acho que ainda tem algumas fugas que só a infância permite. Então foi aonde eu consegui fazer a primeira oficina com crianças entre
mais ou menos 5 até ali pré-adolescentes, 12, 13. E o grande objetivo da oficina é uma oficina de desenho também. E aí ela é dividida em dois momentos. O primeiro a gente vai olhar o igarapé, um rio dentro da comunidade. Geralmente é um rio muito poluído, né, onde as casas despe- jogam lixo e também seu sistema de saneamento básico termina nesses igarapés, né? Então a gente primeiro faz esse momento com as crianças de ir lá e começar a imaginar. Eu acho que é um exercício muito grande de imaginação e de mistura dos conhecimentos dessas crianças desse território, assim. E aí, esse momento, a gente faz isso e depois a gente se junta novamente e numa grande cartolina, num grande papel no chão, tem o rio inteiro desenhado já, só as bordas, né, só as margens. E aí, coletivamente, a proposta é que elas desenhem o que que elas imaginam que tem nos rios, nos igarapés, que elas sonham. E o sonho aí tá como um dispositivo de bagunçar a mente delas, justamente para experimentar ir além do óbvio, né? Além de chegar e falar, a gente quer um rio, a gente quer um rio limpo, a gente quer um rio com peixe, a gente quer um rio azul. Então, a gente acaba tentando extrapolar isso juntos, assim, é bem legal. E é uma oficina coletiva, a proposta é essa. A gente junta, e aí é também pensar em como essa coletividade é capaz de construir possibilidades. Muitas das vezes, muitas crianças chegam e falam, eu quero construir o meu rio, né? Tipo, por que que não é uma folha A4 para cada uma? Porque não faz sentido dentro dessa possibilidade coletiva de sonhar. Então, a gente começa a trabalhar essas questões com elas, assim, e os resultados são muito, muito incríveis. Eu queria trazer vídeos, mas infelizmente meu computador não permite que eu faça edições com vídeo. Então eu acabei trazendo só as fotografias, mas essas oficinas elas foram acontecendo. Essa é a primeira que aconteceu no Rio de Janeiro. A segunda já acontece aqui em Manaus, no território periférico da Zona Leste, e depois num outro território ah, também da periferia daqui, mais localizada no centro. E todas as oficinas, as crianças compram muito a ideia de imaginar para além. Então, nos desenhos surgem muitos elementos como nuvens, como bicicletas, e aí a gente vê como que a água, ela muito mais do que um direcionamento, ela também é esse caminho, esse contorno de criação e de especulação também infantil. E eu acho que a gente tem muita coisa para interpretar e entender quais são os desejos dessas crianças, assim. E essa oficina tem sido bastante, é, com muitas participações, assim, muitas crianças vão, e aí cada vez mais estou pensando em como construir isso e levar para outros territórios também, levar lá para o Quilombo também. Ainda não fiz isso, acho que é o próximo lugar que vai acontecer. E, e é isso, sim. Eu acho que eu tinha separado mais isso e deixo aqui proposições e a gente pode também ir conversando, entendendo como é que se constrói esse rio. Também divulgo a minha página, que é a Margem do Rio, no Instagram, para quem quiser acompanhar os próximos passos aí. Obrigado pelo espaço. Muito obrigada, Margem do Rio, muito lindo o trabalho. Vou pedir para você parar de compartilhar, obrigada, muito bom. Entonces, seguimos agora com Ojo de Lumbre, que é um coletivo com Marcos Vargas, Jimena Curiel, Eduardo Jiménez e Luis Ruiz, e a apresentação
la fiesta de las aves, primero gran desfile por el monte comunal. No sé si he leído muy bien. Hola, ¿sí nos escuchan? Sí, Ah, escuchamos. muy bien. Vamos a compartir pantalla. ¿Está bien? Bien. Nos dicen si se ve por fin. ¿Qué es esta? ¿Sí se ve? Sí, se ve. Ok. ¿Quieres ponerla en pantalla completa? Sí. Un segundito, por favor. Vamos a ver cómo se pone en pantalla completa. Bueno. Bueno, podemos presentar así también. Sí, a ver, todo bien. Bueno, pues primero queremos agradecer el espacio y pues a todos ustedes por estar acá y por su tiempo. Nosotros queremos presentarles un proyecto que justo terminó en septiembre de este año y lleva por nombre la Fiesta de las Aves. Voy a cambiarla. Uy, no puedo. Puedo por ahí. Ah, ya. Bueno, Ok, bueno, pues rápidamente, ¿no? Nosotros estamos aquí en la Ciudad de México, en el sur, en Milpa Alta, ¿no? Que es una alcaldía, que bueno, o municipio, y bueno, supongo que en Brasil tienen otra forma de nombrar a estos territorios, pero bueno, platicando un poquito de la fiesta de las aves, pues el objetivo de este proyecto fue contribuir a la difusión de los elementos que conforman el bosque de San Salvador Cuauhtémoc, que es la comunidad de la que somos parte y en la que vivimos, y la relación de este bosque con sus habitantes para su cuidado y preservación. Y no con todos los habitantes, sino específicamente con las infancias, ¿no? Pues nada, nosotros vivimos aquí en Cuauhtémoc, que es una palabra en lengua náhuatl, que pues literalmente significa en la orilla del bosque, ¿no? Entonces, pues el bosque y el pueblo tienen una relación larguísima y pues resulta que debido a los procesos de migración, debido a los procesos pues de urbanización, pues esta relación histórica ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, haciendo que las nuevas generaciones, ya sean migrantes o originarias de este territorio, pues estén perdiendo como ese vínculo con su bosque. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es que puedan recuperar estos espacios, que los puedan hacer suyos y que puedan, pues, hacer del bosque una experiencia chida para todos ellos y ellas. Bueno, pues este proyecto tiene un par de antecedentes. El primero es un proyecto que se llevó a cabo en 2023 que se llamó el Montaña Fest, en donde justamente íbamos con estas infancias al monte comunal a jugar, ¿no? Entonces, a partir del juego, ellos podían no solo conocer el territorio, sino también comenzar a relacionarse con las especies que habitan acá arriba, tanto animales como plantas, y justo también comenzar a reflexionar un poco acerca de las acciones que se podían hacer para contribuir al cuidado y a la permanencia del bosque y en cuáles ellos también podían tener ellos y ellas podían tener alguna incidencia. Digamos que el Montaña Fest fue un proyecto donde las infancias fueron como las receptoras, ¿no? De todos estos saberes, conocimientos que también venían pues no solamente como de nosotros, o sea, como miembros de la comunidad, sino también fue un trabajo en conjunto que hicimos con las brigadas. Aquí en el poblado existen alrededor de 9 brigadas comunales que se dedican a realizar trabajo en el bosque de monitoreo biológico, quemas controladas, reforestación, etcétera, que justamente trabajan en pro de la permanencia del bosque comunal. Entonces, en otro proyecto que se llama Cuahuitl Tentlico, que justamente son las palabras en náhuatl que conforman a la orilla del bosque y que dan nombre al pueblo, ellos también nos compartían como gran parte de estos saberes, que de alguna manera fueron los que intentamos transmitirles a las niñas y a los niños en forma de juegos, ¿no? Que era también una especie como de intentar tener estrategias que para ellos y ellas fueran cómodas y que también permitieran aprender mientras estábamos haciendo cosas, ¿no?
Y bueno, todo este proyecto tiene 3 ejes centrales que fueron como parte del diagnóstico y que también tuvieron como mucha repercusión en la manera en la que se construyó la fiesta de las aves, que es como intentar reflexionar y visibilizar cómo la tala y el cambio de uso de suelo en el bosque comunal está teniendo repercusiones en la vida, no solamente del pueblo, sino también del resto de la Ciudad de México. La alcaldía Milpa Alta posee gran parte de hectáreas de bosque que conforman uno de los grandes pulmones de la Ciudad de México. Y eso también intentar que las personas que llegan a este pueblo a vivir, ¿no? Tengan conocimiento de cuál es la importancia del bosque comunal y cómo este tiene un papel fundamental en la identidad y el sentido de pertenencia de las personas que habitan San Salvador Cuauhtémoc, y entonces buscar formas amables, pero también poderosas de vincularse con el territorio. Esta cuestión tiene que ver porque la única forma en la que podemos, digamos, accionar y defender nuestro territorio, pues es si lo conocemos y si nos importa. Y es así que queremos como que las niñas y los niños estén vinculados con su monte, porque al final del día es su herencia. Entonces, de ellos va a depender en algún momento que éste permanezca. Y bueno, pues la fiesta de las aves, ya lo dijimos, se realizó en un poblado de Milpa Alta, en San Salvador Cuauhtémoc. Participamos en específico con la escuela primaria Licenciado Miguel Alemán, el turno matutino, también como parte de un programa que ellos tienen que se llama Encantados, en donde un día a la semana realizan actividades que no tienen que ver con los libros, con la intención de generar recuerdos o generar otro tipo de conocimientos que no precisamente están en los libros y en las aulas, ¿no? Esta escuela cuenta con una población de 400 infancias de 6 a 12 años, que fueron con las que trabajamos, y la fiesta de las aves se construyó a partir de 3 estrategias centrales, que fue la construcción de trajes de aves del monte, es decir, ellos retomaron las especies de aves que habitan en el poblado de San Salvador Cuauhtémoc para realizar unos trajes. Realizamos también construcción de metáforas visuales, que fueron unas máscaras tipo espejo, con la intención de reflejar como parte del territorio verde hacia otras personas. Hicimos un laboratorio audiovisual donde las niñas y los niños comparten consejos para cuidar el monte comunal. Hicimos también carteles collage, donde ellos plasmaban estos consejos como algún tipo de consigna para que entonces el resto de las personas que habitan el pueblo pudieran saber y conocer por qué era importante preservar el bosque. Este proyecto duró 6 meses, realizamos 50 sesiones con las niñas y los niños, y este proyecto fue apoyado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, quien otorgó un monto de 70,000 pesos mexicanos para la realización del proyecto, que contempló materiales, equipo, mobiliario y recursos humanos. Y bueno, finalmente, pues justo acá de este lado nos preguntábamos, ¿no? ¿Cómo medir los logros? ¿Cómo hacer alguna forma de medición de los resultados? Y pues bueno, lo que nos parecía importante resaltar, más que quizá cosas cuantitativas, sino más cualitativas, nos parecía que este tipo de proyectos ponen a las infancias en el centro, ¿no? O sea, si bien se sabe que incluso arquitectónicamente no hay muchos espacios para las infancias, este tipo de espacios construyen lugares, incluso temporales, para que las infancias pudieran pues tener un papel central, ¿no? Nos parecía fundamental que fueran las infancias las que tomaran, en este caso, las calles de San Salvador Cuauhtémoc a través del primer desfile por el Monte Comunal, que es la foto que están viendo, y que justamente, ¿no? Fue el evento que derivó de los talleres que acaba de comentar Jimena, ¿no? El del traje de aves, el de las máscaras, el audiovisual y el de los carteles collage. Todo esto derivó en este gran momento, ¿no? En este gran momento cúspide, ¿no? También se invitó a una batucada, entonces, pues la cosa era como hacerlo festivo, ¿no? Hacerlo como, pues eso, no como una cosa
tan solemne o tan política en ese sentido, como que se perciba como seria o como, ajá, como eso, quizá como tan solemne, sino que fuera más bien una festividad, ¿no? Entonces, esto genera vinculación con otras poblaciones, no nada más con las infancias con las que trabajamos, sino con los adultos, que son las cuidadoras, los cuidadores, ¿no? Madres, padres, abuelos, abuelas, tíos, tías, que al final del día también se sumaron, ¿no? al evento. Y pues otra cosa importante es el tema del cuidado, ¿no? Del bosque, que si bien nosotros lo estamos trabajando, no solo en este proyecto, sino en toda en nuestro trabajo y quehacer como colectivo y como personas y como artistas, etcétera, esto también está tomando más relevancia en la primaria en la que estamos trabajando, ¿no? Entonces se queda como un tema, pues, más constante en las agendas, en la agenda propia de la escuela primaria, ¿no? Lo cual, pues, nos parece chido y nos parece como que tiene una pertinencia cultural muy importante, porque al final del día, pues, como su nombre lo dice, Cuauhtémoc está a la orilla del bosque, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Lo último es que nosotros como colectivo también tenemos chance bueno, oportunidad de trabajar con otras poblaciones. Si bien ya mencionamos que trabajamos con infancias, a partir de este proyecto y del anterior, pudimos vincularnos más con los brigadistas comunales y en este momento presente, así literalmente ayer empezamos otro proyecto con brigadistas, ¿no? Entonces, para también resaltar el trabajo de estas personas que es fundamental, ¿no? Entonces, pues nada, nos parece bien importante trabajar desde donde estamos, desde lo que somos y desde nuestras geografías, nuestras cartografías. Nosotros somos habitantes de Cuauhtémoc, tenemos conocimiento de todo lo que sucede en el bosque, bueno, de mucho de lo que sucede, pues. Yo he sido brigadista y entonces nos parece que ha sido como un proceso bien bonito y pues bien importante y sobre todo, pues eso, pertinente culturalmente, ¿no? Siendo que no estamos hablando de algo que le suceda a alguien más, sino es algo que nos atraviesa directamente como personas. Pues traemos un videíto rapidísimo, dura 2 minutos. Sí estamos en tiempo todavía, ¿verdad? Sí. Sí, se puede. Bueno, en lo que lo ponemos, estas son nuestras redes por si quieren cotorrear, decirnos algo o buscarnos, pues para cualquier cosa y Si nos quieren invitar a Brasil, por ejemplo. ahí para lo que se ofrezca. Vamos a ver si se puede reproducir de aquí o bueno, mejor voy a terminar de compartir esta y voy a compartir el video. Y a ver, más. Ya está. Ok, ahí va. Nada más pregunta, ¿sí escuchan el audio del video? Y lo escuchamos. Son ustedes los que construyen este proyecto, ustedes son las estrellas, ustedes son las flores, ustedes son las aves. Todo el reconocimiento y agradecimiento es para ustedes, porque sin su participación y sin toda su buena vibra, todo su apoyo, este desfile no podría ser posible. Así que, pues, es un aplauso muy grande a ustedes.
Muchas gracias, chicos. Muy hermoso eso, increíble ese desfile comunal. Estaba fantástico. Muchas gracias. Y pues sí, bueno, solamente como para terminar, también un poco lo que a nosotros nos interesa es que ellos también puedan tener como una especie de primer acercamiento general a un tipo de activismo también que tiene que ver mucho con la parte cultural, con la parte artística, y entonces que ellos puedan como empezar a experimentar con las diversas opciones que te permite echarle montón o empezar a defender, a denunciar, a visibilizar a partir de las herramientas artísticas y culturales, y que en algún momento pues ellos comiencen a tomar las riendas de la protección y cuidado de su casa y de su bosque. Y ya. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Entonces, fue la última presentación. Podemos ahora seguir para las preguntas. A mí me pareció todas buenísimas, lindas presentaciones y me parece cada vez más que esa preocupación de involucrar las comunidades en el cuidado con el territorio por medio del arte y también a pensar el ambiente, el medio ambiente, la naturaleza, los pájaros, los árboles. Entonces, todo eso es súper importante y me parece que esa junción ciencia-arte se pone cada vez más necesaria para encararmos los desafíos del mundo actual. Yo tengo una pregunta que, bueno, de las preguntas del chat que fueron hechas a lo largo de las presentaciones, todas ya se contestaron, me parece. Si alguien todavía tiene alguna que no fue contestada, por favor, eh, ponga acá de nuevo para que yo pueda compartir con los ponentes. Y luego yo tengo una pregunta que es para todos, pero por favor se queden a la voluntad para hablar a quien le tocar la pregunta. Es que me parece que uno de los grandes desafíos de gran parte de las presentaciones fue justo la cuestión de cómo involucrar las comunidades del territorio hacia los proyectos. Me parece que eso, bueno, se dio de una manera o de otra, pero me gustaría saber cuáles fueron los principales desafíos, porque pienso que eso es el desafío de la humanidad en general, cómo involucrar a las personas a las cuestiones del planeta, de la vida, cómo el arte puede ser un agente de movilización de eso. Bueno, es un poco eso, no sé quiénes les gustaría contestar algo así. A los brasileños puedo, si quieren, puedo repetir en portugués. Bueno, pues de este lado, o sea, aquí suceden como, bueno, acá en San Salvador Cuauhtémoc suceden varias cosas, ¿no? Por ejemplo, los brigadistas, ¿no? Son vecinos de aquí, ¿no? Pero también las personas que suben a talar el monte, ¿no? Entonces se conocen, ¿no? O sea, incluso cuando estábamos con los niños y las niñas en la escuela, pues comparten a veces salón de clases, ¿no? Entonces, desde ahí es un poco complicado porque, pues, no es una cuestión también como de incentivar como el enfrentamiento o meter la parte moral de lo que está bien y de lo que está mal, ¿no? En nuestro caso, yo creo que el gran desafío también fue como justo cómo separar esta parte que puede ser un poco moral, ¿no? En solo enfocarse como esto está pasando, esto es importante y si no se hace algo como en este momento, si no comenzamos a accionar,
en un futuro esta parte no va a estar, ¿no? No va a ser posible hablar del monte, ¿no? Y sobre todo visibilizar cómo el monte, así como tal el bosque, repercute en la vida diaria pues, de la comunidad, ¿no? O sea, todas las personas que viven acá tienen siembra allá arriba, tienen animales, entonces como justamente no es que el bosque esté allá y es un ente separado, sino que también está presente como en todas las actividades cotidianas y las actividades comunitarias de las personas que habitan el poblado. Y creo que la parte también de trabajar con niñas y con niños nos permite tener como una inserción más amable como a estos temas. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las comunidades, las personas mayores y los niños y las niñas son como el elemento más importante, ¿no? Y el elemento más sensible, ¿no? Entonces, como quien trabaja con esas poblaciones, pues de alguna forma está incidiendo de una manera más afectiva, sensible, como a estos temas, y si a eso sumamos la parte escolar, ¿no? Que de alguna parte, o sea, que de alguna forma también da un cierto respaldo, ¿no? Como que eso sea como enmarcado en una cosa que para las adultas y los adultos sea escolar, también es como más sencillo, ¿no? Y entonces creo que más bien son como atajos, ¿no? Atajos que te permiten accionar de manera amable, pero sin quitar la parte crítica y la parte de la responsabilidad que implica. Gracias por la contestação. Se alguém mais quiser responder, senão a gente tem uma pergunta aqui para Marina Guzzo. Acho que o Francisley quer responder, daí depois a gente segue com essa pergunta do Hugo para Marina: como promover que a sensibilidade cosmopolítica acompanhe a produção artística? Daí então o Francisley, depois Luciana, obrigado pela pergunta. E eu vou conectar um pouco o que a nossa colega estava dizendo, né, em relação a ser uma proposição amável, né, afetiva, porque a realidade já é muito dura, né? O grupo sobre territorialidade da água, né, o grupo da urbanidade estava falando em relação às mineradoras. No nosso caso, a água é entendido também como minério. Então, nós temos uma questão desse extrativismo, né, dessa exploração da água muito subterraneamente, né? Então, esse é um desafio para a gente. Por isso que eu acho que a fala das lavadeiras, ela é tão sensível para a gente chegar à população de uma maneira que seja amável, afetiva e tocar uma realidade por meio das políticas públicas para um desafio em que horas as águas gasosas das nossas estâncias elas estão sendo totalmente arrasadas nos lençóis freáticos, ou a gente tem uma outra realidade que é um envenenamento, principalmente das mulheres que trabalham na zona rural, na roça, por conta do café, né? Então, esse talvez seja o grande desafio que a gente esteja aqui, e eu concordo que é por essa via do amável, do afeto, para a gente conseguir continuar com esperança, né, na política pública de preservação das águas, né? Obrigado. concordo muito, Francisley. Acho que essa pedagogia do afeto, ela é fundamental para a gente conseguir criar essas conexões, superar essas barreiras e, quem sabe, conseguir construir esse mundo melhor, né? Às vezes a gente fica tão pessimista, né? Mas a gente tem que acreditar com esses projetos tão lindos que foram apresentados aqui. Joana, você levantou a mão, você quer responder também, antes da Marina responder a pergunta dela? Sim, se puder. É só porque eu fiquei pensando que também no nosso caso, lá nas muvucas no Bexiga, a gente era um grupo muito diverso e muitas pessoas não são do território em questão. Acho que aqui tem experiências muito diversas e muitas delas a proposição vem de pessoas que já estão no território. Mas nesse caso era um grupo que tinha pessoas do território também de fora, e inclusive de Berlim, inclusive de Jacarta, então às vezes nem falavam a mesma língua. E eu concordo que é uma ótima estratégia abordar pelas crianças, porque eu acho que a gente dribla várias barreiras, inclusive a linguística, né? Porque eu acho que as crianças se comunicam de outras formas também, que não são a língua, muito mais facilmente do que os adultos.
Mas eu acho que uma estratégia que a gente usou e que eu acho que é importante ressaltar também é se aliar aos coletivos locais, né? Eu acho que tem uma vantagem, tem uma coisa interessante também de você ter uma visão estrangeira sobre um lugar, sobre um território. Eu acho que isso acrescenta de alguma maneira. Mas isso também pode ser muito impositivo e pode atropelar muitas coisas, e enfim. Então, acho que uma boa estratégia também é sempre se atrelar a quem já está naquela comunidade, naquele território, quem já está trabalhando ali, quem conhece de fato, e, e atrelar isso aos estrangeiros, sejam eles quem forem, né? Era só isso. Obrigada. Obrigada, Joana. Marina, você pode responder? Oi, Hugo, obrigada pela sua pergunta. Eu não sei como promover que a sensibilidade cosmopolítica acompanhe a produção artística. Para mim, ela não está separada, ela está o tempo inteiro como se ela fosse um ponto de partida, né? Uma ideia de que o próprio fazer ou o pensamento artístico ou a produção artística, na verdade, são práticas artísticas, né? Eu acho que todos os projetos aqui quase tratam de práticas, né? Não é de a arte ou uma obra, são práticas que vão se co-construindo com as comunidades e os territórios. Não sei especificamente, acho que uma sensibilidade cosmopolítica, ela é no plural, né? São muitas sensibilidades. Então eu acho que a gente vai encontrando com as pessoas e vai praticando esse olhar de que habitamos a Terra, que estamos juntos, que tem outros seres que estão aqui, né? Que a nossa vida está entrelaçada com outras vidas. Então, eu não sei se eu consigo responder assim, acho uma pergunta bem complexa, né? Mas eu diria que a sensibilidade cosmopolítica é o ponto de partida para essas práticas, né? E ela não está separada de uma proposição estética. Acho que a política e a estética, elas estão sempre ligadas. A maneira como a gente elabora as práticas tem a ver também com estética, né? Portanto, organiza e coloca um mundo que também se faz político. Então, para mim, não tem separação. Acho que é isso. Pergunta difícil, né? Mas muito boa. A Mila colocou aqui uma pergunta que acho que se complementa com a pergunta que eu fiz. Eu vou ler em espanhol para tentar traduzir aqui o que ela escreveu, né? Como agregar a las comunidades por medio de los proyectos de educación y proyectos artísticos para sensibilizar al campo político, a los políticos para la creación de políticas públicas para preservación y reconexión con la naturaleza. Entonces, ¿cómo esos proyectos pueden hacer con que tengamos una efectiva modificación de las políticas públicas por meio desta participação social? Eu acho que penso que a pergunta é para todos os ponentes, então, a quem les gostaria contestar? E apareceu aqui uma segunda pergunta para Marina, que eu acho que daí vai ser a última, gente, para a gente poder já ir finalizando, que já estamos aqui no final da nossa jornada. Posso responder essa das Pode, daí você já características? continua e depois a gente volta para a pergunta da Mila. Porque assim, tive essa experiência no Jardim Botânico de Coimbra e tá trabalhando dentro da instituição e também estar trabalhando na universidade. É muito interessante como a arte vai tensionando essas bordas, né? E como a gente vai construindo uma coisa que nunca tinha acontecido no Jardim Botânico, a relação das pessoas com as plantas, ou experimentos coreográficos. Então eu acho que é no gesto menor, sabe? Que a gente vai construindo essas
ampliações macropolíticas, né? Eu não acho que vai ser claro que a gente pode e deve se mobilizar o tempo inteiro no macro, né? Eu acho que tem movimentos importantíssimos acontecendo no macro, mas eu vejo que todos os projetos aqui também estão construindo um caminho do meio entre o macro e o micro, né? Que é a política que vai se construindo e se tecendo no encontro com as instituições. E que, de repente, é alguém que tem um poder de definir uma política pública, entendeu? Então, não sei, e para dar sobre o custo, esse projeto tem a inspiração muito na figura dos encantados, né? Do teatro também, como a diluição da identidade humana e também um pouco do carnaval, do profano. Então é uma mistura assim, né, do sagrado e do profano. Tira o rosto, porque o rosto ele traz muito a identidade humana, então é um pouco da ideia da gente se desumanizar, se aproximar dos vegetais e propor essa coreografia vegetal a partir de um outro lugar, de corpo, que não tem rosto. Pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer pessoa, pode ser também um espírito, uma árvore, uma planta, enfim. Obrigada, Marina. Alguém mais quer responder? Alguém mais quer contestar? Joana? Não, eu já vou agradecendo a resposta da Marina. Eu achei muito difícil essa outra pergunta, a anterior, como agregar as comunidades, mas eu acho que a Marina respondeu um pouco, isso de, através talvez do micro, mobilizar possibilidades e respostas, e acredito muito na imaginação infantil nesse lugar também, que possam inspirar ou até dar início assim, a mudanças maiores e macropolíticas. Acho que é por aí. Sim, acho que é o grande desafio, né? Como a gente conseguir influenciar por meio dos nossos projetos, que muitas vezes não tem essa amplitude, né? Não é um projeto que vai conseguir atingir milhares de pessoas, né? Às vezes a gente trabalha ali na casa das dezenas, né? Nos projetos educativos, não é tanta gente, mas é isso, né? Acho que a transformação está sendo feita e a gente vai conseguindo que as pessoas se engajem, né, de forma mais coletiva dentro desses processos de transformação, que acho que é uma das grandes dificuldades da atualidade, a gente conseguir projetos coletivos, projetos de coletividade, né, a gente sair dessa barreira do individualismo pensando as questões que a gente tem prementes para resolver como sociedade. Enfim, gente, infelizmente a gente vai ter que terminar, porque acabou nosso tempo. Queria então agradecer muito, achei muito inspiradora essa mesa, as apresentações todas lindíssimas, além de super relevantes, visualmente, esteticamente maravilhosas. Então, muitas gracias a todos, todas, todes que estuvieron acá con nosotros y seguimos con la programación del encuentro. Y estaremos ahí toda la información de los certificados de participación y todo más. Está ahí en el chat y también se puede obtener con el equipo de Pinacoteca. Gabriela, Mila, Thelma, você está aí, querida. Então, foi um prazer enorme e espero que a gente possa se ver novamente. Muito obrigada.